aqui. Perfeito, Dani. Bom, Não sei nem o já. que eu falo, né? Isso é bom porque já começou a gravar. Exatamente isso. E é nesse sentido mesmo. Por quê? A gente vai. Eu vou te fazer algumas perguntas para compreender como é que foi a sua jornada na mentoria de autossucesso, né? E tudo que for dito aqui vai ser exatamente como os pilares que a gente trabalhou no desenvolvimento da sua jornada, que é verdade, diálogo e respeito. Então você fique à vontade para responder da forma que vier para você, tá? E primeiramente é um prazer poder ter essa gravação aqui com você, poder gravar o seu depoimento para falar da jornada de autossucesso, que é algo único para mim, as mentorias, porque é um dos meus propósitos, né? Como mentor, como Leonardo, melhor dizendo. E então, Dani, se você quiser começar primeiro falando quem é a Dani, e aí como eu vou fazer essa jornada aqui para a gente poder conversar sobre. Vou criar como se fosse uma linha do tempo, tá? Para você saber mais ou menos, e aí a gente vai trocando. Combinado? Uhum, Então tá tá bom. bom. Então fique à vontade para você se apresentar. Quem é a Dani? Quem é a Dani antes ou depois da jornada? Olha, essa vai ser uma das perguntas aqui. Que Mas agora eu realmente. vou te perguntar quem é a Dani como se fosse um currículo vitae. Para quem não te conhece e caiu aqui ou de paraquedas ou por interesse de saber quem realmente é, como é que funciona essa mentoria, poder você se apresentar para conhecer a pessoa da Tá. Dani, tá? Bom, eu tenho trabalho com vendas há 13, uns 14 anos. E tenho formação em psicologia, embora isso não signifique absolutamente nada, no sentido de que, né, eu vim buscar aqui o autoconhecimento justamente muito em função disso, porque eu sou uma pessoa completamente, achava que era completamente travada na questão de relacionamento, de venda, né, e tenho uma filha de 11 anos, a Rafa. Sou separada há 3 anos e são 3 anos de querer entender muito a quem é a Dani. E, e acabei do nada conhecendo o Leonardo. Essa história é muito legal de como foi esse processo. E é isso, acho que gosto muito hoje do que faço, trabalho, e confesso que eu tenho uma dificuldade um pouco grande de falar quem eu sou. Sei lá, não sei, é isso. Então tá. Aí se for aparecendo mais de quem é você, você Mas, vai ficar super à isso. vontade. Bom, então entrando nessa linha do tempo, né? Eu quero saber, e faço a pergunta para você, como era a sua vida antes da mentoria? Bom, eu sempre, acho que aí é um pouco de quem sou eu ainda. Eu sempre fui uma pessoa querendo entender e controlar muitas coisas, né? Então, isso tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Então, eu queria ter controle da venda, queria ter controle do cliente, eu queria ter controle do que eu ia fazer, eu queria ter. E a mentoria me mostrou que quanto mais controle, menos domínio, e menos. A gente não tem absolutamente controle nenhum, né? Acho que para a gente ter resultado, a gente tem que ter o mínimo de controle possível. Acho que é muito isso, assim. E
E como esse era para você, né? Quais os problemas assim que você tinha antes da mentoria? Que você, e aí fica à vontade para falar o que você, ou até mesmo os problemas ou como você se sentia. Eu acho que é, sempre essa palavra de autossucesso, eu acho que é uma coisa que eu sempre quis entender muito, né? Eu queria entender, né? Como que as pessoas têm, têm sucesso e como as pessoas vão bem, como as pessoas vendem, como é possível isso, né? Eu trabalho dentro do mercado imobiliário, que é um processo completamente instável. Então, assim, um dos meus grandes objetivos é, putz, eu queria muito vender todos os meses, né? Todo mundo fala, é muito bom, né? Uma venda de um corretor é muito legal, é muito boa. Mas você ter venda todos os meses é um grande desafio. E isso daí eu entendia que é o sucesso, né? Então, eu falei, bom, vou atrás porque realmente eu preciso ter uma estabilidade, né, para isso. E então eu tentava muito isso, essa busca de entender esse processo da venda, né? De como eu vou vender, como eu vou fazer, como eu consigo converter um cliente, como eu faço virar proposta, e para mim isso era o resumo do meu sucesso. E eu vi que não é bem por aí, dessa forma, Entendi. nesse controle todo. E quando você vivia isso, o que que você sentia nessa época? Angústia total, frustração, muita, né? Porque é muito. Quando você tem controle, você quer ter o controle e você não tem o resultado que você acha que você espera, frustra, né? E isso dentro de venda, ela é muito forte, ainda mais quando a gente está falando aí, né? Acho que a expectativa de. Isso é uma coisa que mudou muito. Eu, eu tinha ideia, eu queria entender, eu queria escolher, não é entender, é escolher o cliente, né? Então, eu vou trabalhar, a minha ideia é trabalhar com tal cliente, tal perfil, tal. E hoje eu acho isso não, eu tenho certeza, tipo, hoje não é isso. Eu quero trabalhar e atender a família que entrar para eu atender. É isso, assim. E se fizer sentido para a família, independente, e eu tiver que fazer parte desse processo, eu vou abraçar e vou fazer e dar o meu melhor. E, tipo, não importa. E a partir do momento que essa fluidez vá acontecendo, é impressionante como vão vindo as famílias corretas, talvez, para que eu atenda. Isso mudou muito, eu sinto. Os Entendi. clientes são diferentes. Sempre tem alguma relação, sempre tem algum coeficiente semelhante com o que eu estou vivendo, com o momento que eu estou, com... É impressionante isso. Isso você está dizendo durante a mentoria, é isso? Não era dessa forma, né? Antes eu queria escolher e aí conforme a gente foi evoluindo e avançando, eu sinto isso muito diferente hoje. Eu não sei se é a forma com que eu enxergo o cliente diferente, ou se são as próprias as energias que trazem e atraem esses clientes, que também, para mim, pouco importa. Eu não quero entender mais essas coisas. Tipo, eu só quero viver aí. Eu vou atender o cliente que tiver que ser. E é isso. Entendi.
E falando um pouquinho ainda desse período antes, você falou que se sentia frustrada, que você sentia angústia. Tinha mais alguma outra coisa que ou você sentia ou você identificava que era um problema para você antes da mentoria? Algo mais? E lembrando até, para quem caiu aqui de paraquedas, né, a mentoria Auto Sucesso é focada em 3 pilares, né? Que é autoconhecimento, relacionamentos e vendas, né? E a gente trabalha dentro desse contexto, né? Eu trabalho dentro do contexto do meu mentorando, né? Então, por isso que cada depoimento é único, cada mentorando é único, porque é dentro do contexto dele. Passando esse E contexto, é, passando acho para que, você? acho que esse contexto, eu tinha uma expectativa gigante de fazer muito. A minha mentoria eu achava que ia ser 100% vendas, né? Onde teríamos técnicas de autossucesso, sabe? Umas coisas meio que. E não foi, né? Assim, a gente falou. Nós falamos sim de vendas, mas a gente falou da Dani e que esse processo e essa transformação, consequentemente, ele já foi mudando e já foi fluindo e as coisas dentro do meu processo de vendas, dentro do meu processo profissional, foi mudando automaticamente, assim, tipo, foi uma coisa que foi acontecendo. Então, eu acho que o mais legal dessa minha vivência, porque é isso, né? Eu tentava separar em bloquinhos, né? Então, a Dani, mãe, a Dani, mulher, a Dani, corretora de imóveis, a Dani é. E a Dani não é isso, né? A Dani é a Dani, que se ela for na verdade dela, em todos os campos, né, o sucesso ele vai vir e ele é garantido, né? E não dá para. E acho que quando a gente fala, eu falo aí desse controle, é muito em função disso, né? Então, quando você fica na sua verdade, né, você acha que você está na sua verdade, você está nesse seu controle, não flui, e aí não vai fluir, né? Não vai fluir na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ela não flui, não cria fluidez, né? Então, isso era uma coisa que. E uma outra coisa importante também é que desde o meu processo de separação, eu queria muito entender Deus. Eu entrei nesse meu propósito disso, né, de entender Deus, não Deus, mas na sua força maior, numa força maior que move, não importa o que e quem. E eu acho que esse processo da mentoria também me trouxe muito isso, né? Me conhecer me fez entrar em contato com essa força maior. E que isso me fez grandes resultados. Na verdade, eu já colho grandes resultados com relação a isso. Entendi. Então, continuando aqui, né? Mais alguma coisa? Não. Tá. Continuando aqui nessa linha do tempo, né? Como você me conheceu? Essa foi legal. Do nada. Na verdade, eu fui fazer a captação de um imóvel. Eu tinha uma solicitação de um cliente querendo comprar um apartamento específico num condomínio específico em Alphaville. Eu não sou de Alphaville, eu sou da zona leste de São Paulo. E aí eu tinha um objetivo porque eu tenho planos futuros de estar em Alphaville. E aí eu falei, bom, então tá, vou começar, né, a investigar e entender e ver a região, enfim. E aí surgiu realmente esse cliente. Falei, bom, então vamos fazer a primeira captação. E aí eu fui, coincidentemente, no condomínio que você mora. Coincidentemente, o imóvel que eu encontrei que estava à venda era o seu. E, coincidentemente, eu entrei em contato com você para ver se eu poderia oferecer para o meu cliente. Mas
Acho que era só um pretexto, porque o cliente não comprou, ele não quis nem ver, o, conhecer o imóvel, mas começou a surgir, não sei, não me lembro nem como foi exatamente, mas a gente falou alguma coisa, acho que você estava meio atarefado, alguma coisa você não podia falar, era alguma coisa assim, e você pediu desculpas porque não dava, que você estava. E aí você falou que você era mentor, e aí eu quis entender o que era, e, e aí você me mandou material, a gente nem fez, você não, você falou que ia falar, mandar, e aí você marcou uma reunião. Eu nem sou de marcar reunião, assim, para isso, nem sabia. Eu nem tinha interesse em nenhum em fazer mentoria, nem passava na minha cabeça de fazer uma mentoria. E aí eu fiz, a gente fez a reunião, a gente conversou. Eu lembro que você virou para mim e falou assim: faz sentido para você? E já tinha feito total sentido desde o início que a gente começou a conversa. E mesmo sem eu poder, a gente fechou a mentoria e a gente começou a fazer esse trabalho que foi surpreendente, assim. Para mim, foi um divisor de águas, de vida. Não é, inicialmente eu achava que era só profissionalmente, mas não. Foi um divisor grande de águas. Entendi. E você falou que a gente trocou, né? E como você se sentiu na nossa troca? O que fez sentido você ouvir na nossa troca que você falou assim, ah não, acho que ele pode me apoiar? Porque você trouxe as dores lá, né? E o que fez sentido? Ou quando você percebeu durante a troca que eu podia te apoiar? O que você sentiu, sei lá? Olha, Léo, como a base é a verdade, de verdade, se eu for racionalizar, eu não vou nem conseguir te responder, porque assim, eu simplesmente foi meu coração que falou, tipo, faz e acabou e pronto, e eu não pensei, eu não fui questionar, eu não fui fazer conta, eu não fui nada. Eu só fui, sabe? Então Uhum, assim, eu não sei por, o porquê que eu fiz. entendi. Não sei mesmo. Tipo, é lógico que fez sentido a nossa conversa, é lógico que né, se a gente tivesse falado de groselhas, é lógico que você me passou uma credibilidade, embora a gente nem se conhecia, nem pessoalmente, eu nunca nem tinha te visto. Eu fui conhecer, eu pedi sua página do Instagram depois. E então, assim, essas coisas que eu falo que eu não sei, assim, mas foi. Acho que é porque realmente tinha que ser dessa forma. Porque acho que se eu fosse pensar alguma coisa, e se eu fosse tentar entender e fazer sentido em alguma coisa, talvez eu, Daniele, da forma com que sou, eu não faria, né? Então, eu simplesmente fiz, né? Foi isso, tipo, fui. Entendi. Eu lembrei agora que eu tinha feito até geralmente em alguns contextos, né, para os clientes eu faço uma apresentaçãozinha. E a gente começou É agora que eu verdade. lembrei, Ele, a gente começou a trocar, né? E aí foi exatamente isso que você falou, foi. tipo, eu lembro que você ficou, aí depois você falou que você ficou de madrugada montando a É, porque eu não apresentação, tive tempo. que você estava corrido e no fim a gente nem usou. Tipo, Foi. foi 2 minutos, tipo, só por pura consideração ao seu tempo mal dormido à noite montando a apresentação, Verdade, ainda falei, ó, porque Dani, no final ele falou assim, ó, tem uma apresentação sim aqui. Eu abri e mostrei os slides pra você, né? mas a gente nem Verdade. seguiu essa apresentação. É, porque era o contexto, né? O seu contexto, né? Exatamente como eu É. falo, como a gente tem que atuar. Eu atuo na mentoria, né? Bom, então tá bom. Aí foi isso. Do nada você decidiu Do fazer a nada. mentoria, achou que estava pronta. E como foi depois que você entrou? Aí entrou na mentoria, como é que foi para você? Em primeira sessão, como é que você viu essa entrada na mentoria? O que você sentiu? E aí, Como eu estava muito.
em sintonia, querendo estar muito mais em sintonia com, sei lá, vamos colocar de divino o nome, eu só ia sentindo isso, né? A primeira foi muito bacana, fez muito sentido, e aí sim eu entendi o porquê do meu aceite da mentoria, porque fez muito sentido, assim. E foi nesse dia que veio mais uma coincidência do nada, que foi quando eu falei que eu tinha adquirido o curso do Lucas. Ah, tá, é verdade. E aí você apresentou, tipo, a base da sua mentoria, que está totalmente ligada. E aí eu falei, meu Deus do céu, isso é de Deus, é uma mensagem de Deus real, porque assim. E aí veio o do nada, né? Que é para Ah, é. contextualizar os nossos do nada, né? Porque aí as coisas começaram muitas coisas foram, né, aparecendo assim. E cada sessão era foi para mim muito assim, parecia que era uma página de um livro que ia ficando desvendada. E aí eu ia a cada passo. Mas é muito interessante porque eu realmente eu preciso realmente crer, ver para crer, né? E era muito tipo, imagina, não é isso. Não está acontecendo, porque a fluidez, eu estava num momento muito difícil de vendas, onde já tinha 3 meses que eu não vendia, e as coisas do nada começaram a meio que fluir, assim. E se alguém me perguntar o que eu fiz, de verdade, eu não sei o que eu fiz e eu não sei o que eu faço. Quer dizer, hoje eu tenho consciência do processo, mas eu continuo não sabendo o que eu faço. Eu só sei como é o processo e que isso fez parte das nossas sessões, para eu entender isso do ver para crer, né? Mas é isso. Tipo, não, você só não pode saber o que você tem que fazer e faz. Vai lá e faz, né? Mais ou menos isso. E é legal você falar isso, né? Porque senão, para quem talvez não esteja caindo aqui pela primeira vez, ou sei lá, quando tá vendo esse vídeo, é, a pessoa acredita que é em mágica, em tipo, ah, então o Léo vai resolver os seus problemas. Pelo Não, contrário, parece que tem passos, né? Etapas. Ah, faça a primeira, faz isso primeiro, depois você faz isso. E eu juro, eu achava que era mais ou menos isso, né? Principalmente quando você vê, a internet mostra um monte de coisas aí, que é isso, né? Ah, etapas do sucesso. Né? E hoje, para mim, o que fez sentido total para mim, não tem mágica, não tem poção, né? É lógico que tem que fazer, mas você primeiro você tem que querer. E eu lembro muito essa sua pergunta. Você era muito criterioso, tipo, você só vai assumir um compromisso comigo se eu assumir comigo mesmo, né? Eu lembro disso. Que você, na sua apresentação, você fez isso, e aí na primeira sessão você fez isso de novo, e aí eu ficava, caracas, mas por que insiste tanto? Eu já sei, eu vou fazer, né? Tipo, e hoje, para mim isso faz, hoje eu entendo essa sua preocupação, e para mim faz muito sentido, porque nada acontece, nada, e não existe a mágica, nada vai acontecer. Primeiro, se você não estiver no momento para isso, né? Porque eu acho que não, não foi do nada, né?
tudo foi muito o movimento ele foi acontecendo exatamente do jeito que tinha que ser. Eu acho que se a gente tivesse se conhecido, sei lá, 1 ano atrás, não teria dado tão certo, né? Eu não estaria tão pronta. Então foi muito bom, foi muito legal, porque eu estou no momento para isso, né? Eu quis, eu quero algumas coisas ainda. E isso faz a movimentação. E aí essa energia do querer, eu querer para mim, né? Primeiro, não tem como não ter sucesso. Não tem como. Né? É muito isso. Eu particularmente sou até chato nesse aspecto. E quando eu estou em palestra ou alguém vem me perguntar como é a mentoria, do que eu faço, eu sempre evidencio, até quem marca a reunião comigo, né, como você mesmo citou, eu falo, às vezes posso até passar exemplos ou depoimentos, né, que agora a minha página vai se estruturar para isso na internet, no Instagram, né, e o que eu falo é, a pessoa tem que decidir. Não se baseie nos resultados dos meus mentorandos. Porque se você não decidir, e aí a pessoa às vezes pode achar, poxa, mas a mentoria é excludente. Que seja. Porque não adianta você. Não vai adiantar, Não não vai vai adiantar nada. resolver, né? Eu tive uma reunião ontem, né, falando de mentoria também, ontem uma reunião com uma pessoa, e ela tem um contexto de não muito religioso, então por isso que veio um exemplo religioso, né? A gente às vezes na mentoria fala mais, a gente fala de espiritualidade, não de religiosidade, né? Porque a gente respeita todas as religiões. E ele tá meio nesse contexto veio o contexto de religião, é a mesma coisa, senão a Bíblia tá lá, o Novo Testamento tá lá, é só a gente ler. Só que só começa a fazer sentido quando a gente decide. Por quê? Porque antes da ação, por mais incrível que pareça, e se alguém duvidar, eu vou ficar feliz, porque não acredite no que eu estou falando, primeiro vem a intenção. Então você falou de estar pronta, você tinha intenção, e você várias vezes aqui já falou disso. Não, eu queria saber, você criou a intenção e aí depois se desdobrou as suas ações. Porque não adianta, se a gente, como você falou, se tivesse se encontrado 1 ano antes, talvez não faria nenhum sentido. Exatamente. E é importante colocar esse senso de realidade, porque tudo que nós trocamos na sessão é o real, não o hipotético. Por isso que é um contexto do mentorando. Porque se a gente ficar de hipótese aqui, esse depoimento não acaba hoje. É ir se para cá, ir se para lá, e a mente vai criando um monte de cenários. Então eu gosto nesse contexto até perguntar, quais foram, meio São Tomé no bom sentido, como você falou, eu queria ver para crer. Porque no começo da sua explanação, né, principalmente que a gente terminou a mentoria agora, né, são 11 sessões, né, a última sessão é de bônus e tem a gravação da jornada, né, da mentoria, você já está muito impactado e você já teve seus N resultados que a gente vai chegar nesse momento para perguntar. Mas para as pessoas não se emocionarem com isso, eu convido aqui para entrar num campo da lógica, porque eu só aceito quem quer fazer a mentoria se decide por a pessoa. Porque senão é o que eu falo. Eu atendi o Weber, a Marcela, a Alessandra, a Leandro, Lidiane e todos os outros mentorandos. Se eu trouxer o conteúdo que deu certo para o alto sucesso deles e trouxesse para você, não daria nada de sucesso. Né? Cada um tem o seu conteúdo, o seu contexto. Perfeito. Um conteúdo tirado de um contexto, pode ser que esse conteúdo vire até uma mentira. Porque ele não está dentro do contexto. É só uma percepção, né? E aí eu queria que você falasse quais também foram as dificuldades que você teve durante a mentoria. Porque não é só flores. Não. Eu como mentor, eu falo, né, que eu passo o conhecimento e vocês como mentorandos vão praticar. E aí conhecimento com prática gera a sabedoria de vocês, que aí ninguém tira. Por isso que é um alto sucesso, né? Vem de dentro e aí começa do nada, como você diz aqui, manifestar para fora. Quando você falou, cara, eu não sei nem o que eu fiz que agora tem um tanto resultado. Então, quais foram essas dificuldades? Porque a mente está vindo num padrão. Eu acho assim, ó, uma coisa que é fato e a minha formação me ajudou
me ajuda muito na questão, neste momento, de talvez os nossos entendimentos, né? Então, assim, não, eu sei que não é mágica, né? Embora eu venha na minha fantasia, e eu vim na minha fantasia de achar que era super fácil, vamos lá, eu faço 10 sessões e começo já a aplicar e coloco os códigos, mudo os códigos e ponho enter e já foi. Ainda assim, quando a gente vai para uma conversa, me ajuda muito a não me tirar essa máscara, né, do meu inconsciente. Quando eu estou no dia a dia, eu, né, sou um ser normal, pensante e que faço um monte de coisas boas e nem não tanto. Mas quando eu paro para pensar, né, acho que aí vem um pouco daquilo que eu aprendi e é mais fácil. Então, assim, eu entendo que eu concordo com umas questões psíquicas, faz sentido. Então, isso me ajudou. Mas eu achava que isso seria muito mais. Tiraria de letra. E mentira. Né? Mentira. Porque para o outro é muito mais fácil, né? Agora, quando a gente está para a gente, dói bastante. Então, assim, ouvir algumas coisas que eu ouvi em algumas sessões, eu sou muito durona e aí, tipo, eu fiquei plena, mas assim, por dentro eu tava queimando, pegando fogo, né? Então, assim, só que aí é lógico, se faz sentido, né, você tem que pôr na prática. Pôr na prática é muito difícil. Então, se você, o que foi difícil? Foi só isso. Foi só pôr na prática, né? Mas foi, e agora eu tô ok, tipo, é isso? Não, não é, né? Hoje eu trouxe para a consciência muitas coisas que eu já vejo o resultado, mas eu ainda tô precisando de fazer muitas outras coisas, né? E é isso, acho que o alto desafio, ele vai existir para o resto da minha vida, não é só no final das nossas sessões, né? E eu vou ter que criar os meus altos desafios agora, né? Sozinho. E aí dá medo, porque é muito mais fácil o Léo, no final da sessão, falar: Dani, vamos lá, você tem 2 altos desafios essa semana, né? Mas é isso, assim, tipo, fácil não é. E não vai ser. Essa semana eu vi um negócio que eu achei muito legal, que foi com relação à vida, né? E eu achei sensacional a analogia feita, que Deus, ele é tão perfeito que ele simbolizou a vida através do nosso coração. Já viu isso? Não. E o nosso coração, ele tem batimentos cardíacos, onde ele faz tum, 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 tum. E a vida é isso. E ela tem que ser isso. Então ela tem seus altos e ela tem seus baixos. Tem dia que vai ser fácil, tem dia que vai ser difícil. Mas enquanto isso existir, existe vida. Porque o dia, e é muito doido, porque a gente fala que a gente quer o equilíbrio, né? Nossa, eu quero ficar na paz. E aí ele fala, o dia que você tiver o equilíbrio da sua vida, você vai ter um e a sua vida deixa de existir. Então, quando você entrega a sua vida a Deus, tá certo se você tiver seus altos e seus baixos, porque isso é a vida de Deus. E eu achei sensacional isso. Porque para mim é exatamente isso. E se você me falar qual é o meu alto sucesso hoje, é exatamente isso. É pegar todos os altos e todos os baixos e transformar isso positivamente como sendo a vida. E tá certo. E a gente está vivendo diante da vontade de Deus. É isso. A gente está vivendo. Porque o dia que isso não existir,
e tiver tudo tranquilo, alguma coisa tá errada. Muito bom. Achei demais isso. Muito bom. É, com certeza, né? Quando equilibrou, morreu. Equilibrou, Simples morreu. assim. Assim, né? É uma analogia, lógico, mas achei Mas faz todo muito. sentido para quem Faz vive. muito Para sentido. quem tá ouvindo aqui que é ser vivo, É, né? então faz todo sentido, sim. E falando, né, você trouxe essa questão mais prática, né, que é muito engraçado, né, que sempre às vezes a gente trocava na mentoria no começo, né, ó, o que eu vou falar é extremamente simples. E é verdade. Tudo que foi trocado, e aí, quer dizer, né, é verdade. Que a gente tá para testar a verdade junto, como a gente fala mesmo na mentoria, né? A verdade não é do Léo, não é da Dani, é uma verdade maior, que é sempre que a gente vai buscar na mentoria, né? Qual a verdade maior que coloca luz nessa escuridão nossa interna, né? E sendo dito, né, esse contexto de trazer essa luz para a gente poder seguir, né? E você trouxe muito interessante, né? Porque o problema só era praticar. Porque eu falo, é simples. Só que não é porque é simples que vai ser fácil. Essa frase resume tudo. Não é porque é simples que é fácil. Porque a gente. Por isso que tem que decidir. Porque aí eu vou. Os meus apegos. E é engraçado que agora que eu vi que, né, apego. Acabei de ver aqui que no livro que está posicionado aqui, apego, no final de apego está escrito ego. Acabei de ver Ego. isso. Ó, acabei de ver aqui ó, Sim. no livro do doutor, aqui ó. Apego. E aí tava o celular aqui em cima, tá escrito ego no final. Então o ego vai desarmando para a consciência, né? Como você trouxe, né? E aí essa mágica que não é mágica acontece, né? Quanto mais você trouxe, quanto mais consciência eu tenho, abre oportunidade para poder seguir em frente essa jornada da vida, né? Uhum. E o mais engraçado é que, eu entrei achando que, tipo, vai ter o passo a passo, então a vida vai estar só subindo, né? Sim. Não é, né? Senão a gente E que trabalha. faz parte, né? E Senão a tá gente, tudo bem. senão a gente estaria numa ignorância, né? E tá tudo bem. O É alto isso. sucesso é pra vida, né? Então, é para os altos e baixos. E aí eu queria te perguntar, quais você falou que teve resultados? E quais foram os seus primeiros resultados? Ou o que você chamar de resultado, né? Porque às vezes o que é resultado para uma pessoa não é para outra, né? Então, e É, aqui o contexto é da jornada da Dani. eu acho que meu maior resultado foi eu conseguir ter, e eu lembro da sessão, da viradinha de chave do meu autoconhecimento, que eu tanto procurava e que todo mundo na internet fala que nós precisamos ter o autoconhecimento, porque foi isso que começou, né? Lá atrás, eu queria muito me entender por uma série de coisas que aconteceram na minha vida, enfim. E eu falava, não é possível, não é possível. E aí, só que eu entendi, eu achava, né, que por isso que eu falo que meu, formação não significa nada, né, quando a gente traz para nossa vida, né? Porque eu achava que se eu fizesse uns cursinhos aí, né, e eu lesse e eu fosse atrás, eu ia entender e eu ia conseguir. E isso era uma coisa que me intrigava muito, tipo, meu, como? Quando eu vou saber? Quando eu vou saber? Tipo, eu me autoconheço. Quando? Quando? E isso era uma coisa que eu me perguntava muito. E aí, numa sessão nossa, tipo, foi intrigante, assim, tipo, simplesmente acontecer. Sabe quando virou a chave e fez total sentido para mim uma série de coisas e que aí, tipo, tocou e é isso. Isso é o meu autoconhecimento, assim, sabe? Então, esse para mim foi o meu melhor resultado de todos, né? Eu tive vários, Léo, realmente, assim, em tão pouco tempo. Te falei isso hoje Hoje, na né? última sessão.
eu não tô conseguindo, tipo, é muita mudança em mim. E eu não busquei, embora é muito redundante, né? Mas assim, eu não era isso, porque é exatamente quando eu fui lá e a gente fechou e vamos fazer, não era isso que está acontecendo na minha vida que eu achava que fosse acontecer. Eu achava que eu ia ter um passo a passo, tipo, de sucesso de venda. Eu ia trabalhar melhor, eu ia ter. Não é, tipo, não é, né? Isso só é a pontinha do iceberg, né? Porque a vida, ela é abundante e quando a abundância, ela não vem só em uma caixa, né? Ela vem em tudo. Então, eu tô numa semana, tipo, de um monte de mistos, de, de emoções, de organizando, porque realmente, assim, eu tinha uma expectativa, porque eu estava 3 meses sem vender, de que eu conseguisse vender. Mas, assim, no final das nossas 10 sessões, eu entendo hoje que isso só é uma consequência que eu já estou colhendo, porque tem tantas outras coisas que estão acontecendo que para mim tem muito mais resultado e que a gente poderia ficar aqui linkando e falando e tipo, mas não vem ao caso, porque é o que você falou, são os meus, né, os meus resultados que significam muito e, e que eu nunca nem imaginei viver tudo isso. Maravilha. Eu ia perguntar qual que foi a sua primeira vitória, então. Qual que foi a sua primeira vitória? Nesse âmbito mais racional, né, que começou lá, esse passo a passo que foi se expandindo. Racionalmente, falando um pouquinho aí de venda, né? Então vamos Vamos fazer dar assim, uma. ó. Vamos levar dessa linha. Pode se falar de vendas, depois de autoconhecimento, depois de relacionamento, da ordem que você quiser. Não, porque a minha melhor venda, a minha melhor venda, foi um caso da Dona Cida, e que essa foi a virada de chave para eu entender o que é um sucesso de venda. Tipo, a Dona Cida foi demais, demais, demais. Se você quiser falar, fique super à vontade. Aqui é a sua jornada. Vou encurtar eu. Fica à vontade. Depois a gente vai ter corte, alguma coisa assim. Ou se a pessoa quiser acompanhar tudo, aqui é o seu contexto, né? Porque, então, Dona Cida, eu tinha um cliente que ele estava buscando, a gente já estava uns 6 meses buscando, e assim, a gente não achava de jeito nenhum a casa, e fizemos propostas em duas, não deu certo. E aí um dia ele me mandou um link falando que ele queria uma casa, só que era uma casa que eu não tinha a captação dela. Joguei no Google, peguei, era uma casa, não um apartamento, então isso facilita bastante. Fui lá e bati na porta da Dona Cida. E uma senhora que mora com os 2 irmãos, o mais novinho ali tem 72 anos. E aí eu falei para ela que eu estava com um cliente, eu era corretora, me apresentei, falei que eu tinha um cliente e tal, e ela falou: filha, se é para vender, vamos vender. Eu estou vendendo. E aí eu, enfim, levei o cliente lá, fiz a venda, mostrei a casa, eles se encantaram, era exatamente o que eles queriam, no lugar que queriam, fez todo sentido para eles, fizeram proposta, aceitou a proposta, e eu estou olhando o meu cliente, né? Bom, Dona Cida, então deu certo, tal, vendemos. Mais uma venda Prato, realizada. venda com sucesso, Cheque na venda. né? Tinha 3 meses que não vendia, putz, vendi, que bom, alívio, certo, check. Aí a Dona Cida chega um dia para mim, eu fui lá, ela com toda a dificuldade que ela tem, né, de internet, essas coisas todas, o contrato que eu faço ele é todo digital.
Fui lá ajudar ela, porque ela não tá conseguindo e tal. Falei, não, tudo bem. Precisava que ela assinasse o contrato. Afinal de contas, meu cliente, né, tava tudo certo. Fui lá, assinei a dona Cida, ajudei a dona Cida a assinar o contrato, assinou o contrato, ela virou para mim e falou, filha, só que agora você vendeu minha casa. Eu preciso achar uma para mim morar. Eu falei, oi? Ela falou, é. Ela falou, eu tô vendendo aqui porque eu quero morar perto da casa da minha irmã. E é isso. E aí, assim, em nenhum momento eu enxerguei a dona Cida, primeiro como um potencial de venda. Eu não fui entender com ela nada. Eu estava olhando o meu cliente e era isso, e tá bom. Aí tá. Só que assim, a dona Cida morava, tipo, a 2 quilômetros da irmã dela e ela achava que era longe. Não dá 2 quilômetros. Nenhum se bobear. E o alto desafio que eu tive era que ela queria morar numa casa do lado da irmã, praticamente na rua da irmã. Conclusão, tipo assim, um raio, sei lá, de 2 quarteirões ou de 3 quarteirões no máximo. Porque ela morava, a casa dela para a irmã, sei lá, dá 6 quarteirões. Então, assim, não é longe, ela não mora longe da irmã. E eu falei, meu Deus do céu. Só que assim, a casa dela já tá vendida. E aí ela falou, você precisa me ajudar? E ela tem prazo para sair da casa já. E aí começou. E eu fiquei desesperada. Mas, enfim, falei, vamos, né? Deus colocou ela na minha vida, vamos lá, vamos vender. E aí eu comecei a buscar e eu não achava a casa dela. Procurei em todos os lugares, fiquei lá andando, fui andar nas ruas e tal, né? Até que um dia eu fui com ela, acho que a gente visitou 3 casas. Quando a gente foi visitar as casas lá, detalhe, eles são todos senhores e eu tinha que passar na casa deles, eu pegava eles, eu levava para visita, eu voltava, deixava eles na casa. Tipo assim, foi um atendimento que eu nunca fiz e nunca nem imaginei que eu pudesse fazer, né? Mas eu estava no meu propósito de ajudar, afinal de contas eu tinha vendido a casa deles. E aí tá, eu fui lá, a gente fez a visita e ela queria morar na rua da irmã dela. Essa era a vontade dela. Só que não tinha nenhuma casa alugando, vendendo. Eu passei um dia para ver. Não tinha. Aí a gente agendou a visita, fomos em 3 casas. A primeira casa a gente entrou, ela, gostou, tal, mas tinha muita reforma para fazer. Aí na segunda casa a gente chegou, a gente entrou na ruazinha, vimos a casa, né, lá tal, não, casa. E aí uma preocupação que eu tinha, né? Era uma casa, detalhe, ela mora num sobrado, ela vendeu um sobrado. E aí eu falei para ela, falei, dona Cida, como a gente vai procurar uma casa, vamos tentar procurar uma casa térrea, porque fica muito melhor, né? Você já tem idade e tal. E não, é bom, mas é difícil, porque casa térrea geralmente é uma casa mais antiga, mais velha, vai ter que ter reforma, não sei o que e tal. Bom, e aí tá. A gente fez as primeiras visitas nesse dia, não deu certo, não gostaram, não era. E aí eu fiquei muito preocupada e, tipo, eu procurando as casa. Aí teve um dia, não sabia, ela querendo fazer visita. E aí teve um dia que ela falou para mim, quer dizer, eu tava procurando as casas e aí eu falei, ó, de verdade, isso é um desafio que não depende de mim. E aí eu meio que solicitei, abri um chamado e falei com Deus e falei, é o seguinte, ou você me ajuda, ou então vai dar muito ruim, porque assim, eu não estou conseguindo encontrar. E aí foi impressionante. Porque nesse dia, eu fiz uma busca no Google, eu já tinha feito várias, mas não. Aí nesse dia,
fiz uma busca no Google, e aí quando eu fiz a busca, eu achei lá uma casa, eu entrei, e era exatamente na rua da irmã dela, tal, não sei o quê, né? Bom, agendei essa casa, e nesse mesmo dia que eu estava fazendo a busca, eu achei mais outras 2 casas térreas. Eu falei, nossa, vai ser uma dessas. Mas eu tinha certeza que seria a térrea. E era uma casa que estava bonitinha nas fotos, assim. Eu falei, perfeito. E aí eu fiquei bem tranquila, agendei as visitas e... Por conta de agenda, a gente marcou primeiro na casa, que é na rua da irmã dela, que era um sobrado. E aí a gente foi para visita. E fizemos a visita. Detalhe, na casa dela, a casa é de frente para a rua, então é no mesmo nível da rua, então ela só tem a escada que ela sobe da sala para os quartos. Nessa casa que a gente foi visitar, a casa é um nível acima da rua, então ela sobe um lance para ir até a sala, então da garagem para a sala tem um lance. E aí ela tem o outro lance que é da sala para os quartos. Então, de uma certa forma, são 3 andares a casa, né? A hora que eu entrei e vi, eu falei, imagina, essa casa não dá para eles. Aí eles subiram, devagarzinho, subiram as... Gostei daqui. Falei, dona Cida, falei, mas é muita escada para a senhora. Eu gostei daqui. Aí tá. Aí eu falei, bom, vamos lá ver a outra. Tinha as outras terras, né? Eu falei, não, ela vai também do lado, bem próximo da irmã. Tudo dentro do que eles queriam, no raio que eles queriam. Aí a gente entrou, tinha 2. A gente entrou na primeira, vimos. Ela fez assim, não tem nada a ver essa casa comigo. Eu falei, mas dona Cida é térrea. Não, imagina. Casa parece casa de velho. Falei, dona Cida, mas é uma casa térrea. Não. Vamos ver a outra. Aí a gente foi para outra. Quando a gente chegou na outra, a gente embicou. Ela olhou, ela falou, não vamos nem entrar. Eu já achei minha casa. Eu falei, aonde? Aquela casa, a primeira casa, do lado da minha irmã. Eu falei, dona Cida, a senhora tem 2 lances de escada lá. Eu falei, mas não pode. Eu falei, como vai ser para a senhora? Ela, mas senhora, você está me chamando de velha? Eu hoje eu moro numa casa com escada. Eu falei, mas dona Cida, mas a senhora vai ficar velha. E quando a senhora ficar velha? Não, olha. E aí foi. Bom, não teve jeito, Léo. Eu tentei por diversas formas achar que, tipo, eu tinha que fazer meu papel. Mas a dona Cida me ensinou que não é na minha vontade, nem do meu jeito, e nem da forma com que eu acho que tem que ser. É no contexto dela, do jeito dela, que não é dela. Mas é na vontade de Deus. Fez sentido aquela casa para ela, e eu tentei por diversas formas mudar isso. Até falou que ia cancelar a venda, lembra? Por diversas. Eu falei, eu não vou ficar com esse peso na minha consciência. Daí aparece lá numa manchete no jornal, né? Dona Cida cai e morre de traumatismo craniano. Eu falei, não vou ficar com isso. Mas aí depois, no nosso processo, eu fui entendendo muitas coisas e é isso. Tipo, a dona Cida me ensinou muito, não só isso, mas ela tá me ensinando até hoje, porque a gente ainda não finalizou o caso. Ontem eu falei com ela e ela me ensinou mais uma coisa. Então assim, não adianta ter controle, né? E a nossa jornada me mostra e cada dia mais que o sucesso ele está na verdade, ele está na sua entrega, mas na sua entrega da verdade mesmo, né?
E nesse contexto da Dona Cida, o que faz sentido para ela é aquela casa. E tá tudo bem, né? É isso. É tipo, eu não tenho que mudar nada, né? E se acontecer alguma coisa, que não vai acontecer, porque é da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, tá tudo bem. É da forma com que tinha que ser, né? E as minhas vendas hoje, elas são exatamente desse jeito. Não, mas não era uma venda só? As minhas No vendas? caso, já foram mais de. Porque é isso. Porque a partir do momento que eu consegui entender que não é da minha vontade, que não é do meu controle, e que se eu vou lá e eu entrego só a minha verdade, a venda vem. Parece simples, né? Mas é difícil pra caramba. Mas é simples. Mas é difícil pra caramba. Sim. Porque vem um monte de coisa junto, né? Um exemplo Um que você deu, né? A monte. mente fantasia, que a Dona Cida pode cair da escada, que pode não sei o que, pode aparecer no SBT. Porque aí a gente está Isso. fora da verdade do contexto, né? É. E o vender com alto sucesso é, como você trouxe, servir o contexto com verdade. E ouvindo isso tudo, ouvindo essa história, pode ser que não faça sentido para um monte de gente. E se não fizer sentido para um monte de gente, tá tudo bem também. Porque talvez não seja o momento dessas pessoas ainda, né? Porque eu já ouvi isso em algum momento, mas eu não ouvi. E aí, do nada, eu fechei a mentoria, sem saber por quê, nem onde e nem por como. E hoje isso faz total sentido para mim, né? Então eu acho que a jornada do autossucesso está muito relacionado com o momento que cada um está vivendo, que cada um quer, né? E a gente tem que respeitar, porque não é na nossa vontade. No meu contexto, é na vontade de Deus. Entendi. É, e você falou que teve vendas, né? Então, o alto sucesso em vendas, teve mais de uma venda, é isso? Eu tive mais de uma venda. E tem uma venda que é bem bacana. Tipo, foi do nada. E as coisas estão só acontecendo. Fantástico. Então, inúmeras vendas, né? Que você teve, né? Isso a gente está falando num período de 11 sessões, dá 2 meses e pouquinho, né? É, Com certeza dá mais de uma venda por mês. eu tive 5 vendas. Maravilha. Foram 5 vendas. E usando a, a tríade, né? Como você falou, você usou a tríade de sucesso, né? Porque para vender, vai ser engraçado, né? Porque eu tenho uma palestra que já fiz online, já fiz presencial, acho que já fiz presencial, que é apoiador de compra. Então você fala, pô, como é que um cara que ensina a vender fala que você tem que apoiar a comprar? Né? Eu sei que é totalmente contraintuitivo, né? Mas a Dona Cida nos ensina isso. Que a gente tem que usar a tríade do sucesso, verdade, diálogo e respeito. Porque senão a gente está na tríade do fracasso, né? Mentira, ganância e violência. A gente só está se ouvindo. Né? Tanto que a gente brincava na sessão, né? Quer dizer então que você vai determinar para a Dona Cida se ela quer morar em um lugar que você quer. Isso é o quê? Ah, é violência? Não, não é, porque é Dona Cida, não sei o quê. Aí é falado isso, né? Por isso que a gente brinca aqui, é falado, né? É, porque a Dona Cida vai cair, mas não sei o quê. Isso aonde? Ilusão. Né? Então, a Dona Cida nos mostrou que a trilha de sucesso ela funciona em qualquer contexto, né? Principalmente em vendas. E falando da trilha de sucesso, os outros tripés da mentoria, então é vendas,
você já falou. Você também falou bastante, né, de autoconhecimento. E se quiser falar mais, fique à vontade. E relacionamentos. Teve alguma. Não, Teve esse alguma daí coisa? não teve nada. Entendi. Se você quiser falar alguma coisa, fica super à vontade. Ou dar o contexto, ou dar uma síntese da forma que o seu coração sentir. Acho que a parte de relacionamento, na verdade, eu tive um processo que está um pouco ligado ao autoconhecimento, que é alguns entendimentos, principalmente com pais, né? Que isso é uma coisa que, tipo, é bastante difícil, no sentido de que a gente vem com conteúdo, a gente vem com história, a gente vem com bagagem, né? E a gente tende muito a culpar, né? Muitas vezes, pelo menos eu vou falar por mim. Uhum. Então, assim, tipo, porque a minha mãe, e o meu pai. E quando você entende algumas outras coisas, né? Você começa a fazer muito mais sentido a questão de que só perdoa os pais. Eles não têm culpa disso, sabe? Eles fizeram e deram o melhor deles. Então, para você conseguir seguir e se desprendendo de muitas coisas que ficaram lá atrás, perdoando muitas outras coisas, né? Você também consegue se dissolver, e aí a partir do momento que essas coisas vão dissolvendo, vai ficando mais límpido, vai ficando mais transparente. E aí o sucesso vai vindo, é impressionante, assim, né? As coisas vão dando certo. Parece que é fluido, a coisa vai acontecendo de uma maneira leve, muito leve. E mais uma vez, e por isso que você tem que estar disposto a fazer. Porque nada disso é possível acontecer se você não quiser, né? Eu não consigo hoje imaginar. Imagina, a gente está falando de 2 meses, né? A representatividade do meu pai hoje, do que ele era, para mim, da minha mãe, do que ele era, né? E isso ficou até muito mais fácil, muito melhor na minha relação com o meu namorado, na minha relação com a minha filha, então assim, por isso que eu falei que essa semana eu tô meio que um turbilhão, porque eu achei que eu só fosse aprender a vender, né? E isso só foi a consequência de uma série de outras coisas que foram acontecendo e eu fui me permitindo, eu fui deixando, as coisas foram vindo, né? É muito bom. Muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui, mas tem um script aqui, né, que a gente faz. Meio um papel de pão, mas não é de. Que às vezes a gente faz aqui e depois rasga tudo, né? Naquele bom sentido. Que via assim, quais foram os seus benefícios. Eu vou ler. Quais foram os seus benefícios, conquistas com alto sucesso na sua vida? Resultados exponenciais. Como foi isso na sua vida? Acho que eu já falei, né? Mas era pra falar agora, ó. Tá aqui, ó. É porque não é nossa vontade. Muito bom. Exatamente isso. Não é você que manda, direciona esse Ué, mas negócio aqui não todo. Você sou tá eu. achando que Sou eu que fiz, o Divino é brincalhão até nisso. Como a gente fala, né? O Divino brinca até nessa situação, né? Que ele mostra, né? Que eu brinco que é o beijo do Espírito Santo, né? Pra que tem um contexto de espiritualidade, não tem religiosidade, com todo respeito, mas é assim a forma que ele. A gente brinca que é assim que ele aparece, né? é isso? Você acredita que tem. Até vou te fazer uma pergunta diferente que me veio aqui. Para quem está de repente vendo
seu depoimento, essa troca da sua jornada, na verdade, né? E depois deixar suas redes sociais para as pessoas poderem seguirem, né? E saber que você é real. E se quiser bater um papo. Eu às vezes me frustro, né? Porque eu falo com os meus. As pessoas que começam a fazer, às vezes faz uma reunião comigo, ou querem fazer a mentoria, ou às vezes me encontram em contexto e falam, ah não, eu quero fazer mentoria. Eu falo, ah legal, tá, olha. Então, explica, a pessoa fala, não, faz muito sentido. Aí a mente mais lógica, né, de homem fala assim, não, então eu vou te mandar ó, o contato dos meus mentorandos, fala com ele pra ver. Tipo, não acredita em mim, vai lá. Aí a pessoa fala, ah, tá bom. E nunca ninguém fez isso ainda, né? Ontem eu tive uma reunião, mandei o contato pra pessoa, eu falei, ó, tá aí, fica à vontade. Ela, ah, não, beleza, né, eu vou ver como é que eu tomo a decisão e volto a falar com você. Eu falei, maravilha. Mas, se você quiser deixar à sua disposição aí também seus contatos, né, para as pessoas poderem te seguir, se quiser bater um papo sobre a mentoria. Mas eu queria que você pudesse sintetizar o que é o autossucesso para você hoje, depois desses 2 meses e meio mais ou menos. Dentro de uma. Acho que é que eu entendi que a gente. O autossucesso, para mim, é bem complexo, sabia? Tipo, porque não é simples, né? Quer dizer, é simples, mas não é fácil, né? É. Porque se existisse uma fórmula, aí talvez seria mais simples, né? Então, assim, não quero me comprometer em falar o que é um autossucesso, porque acho que isso é uma responsabilidade muito grande, que ela não tem que ser falada, e ela tem que ser vivida. Ela tem que ser experienciada. Então, não consigo, Léo, de verdade, assim. Eu não vou, eu vou estar faltando com a minha verdade, e aí aqui vai ser o Danger falando, e eu não posso. Tipo, para mim, o autossucesso, ele tem que ser só experienciado, para saber. É que nem o que eu falo de Deus. E aí, talvez Deus, ou cada um coloca no que for, né? O que você fala não é a religiosidade aqui, mas só quem entra em contato de verdade, que até então eu vivi anos da minha vida achando que eu conhecia Deus, né? E, e aí parece falar, ai, nossa, que beatinha, né? E não é isso. Hoje não é isso, né? Porque faz parte também do autossucesso, né? E, e a gente não consegue explicar Deus, né? Então, como eu vou explicar o sucesso? Se você não viver Deus, aí, tipo, não tem como, né? Então, isso. E aí, acho que isso resume um pouco do que é. De que, assim, a jornada, ela tem que ser vivida. A gente pode ficar aqui horas. E pode ser que para alguns vão representar muito, para outros pouco, e para muitos nada, né? E só vai saber mesmo de verdade. E não é vendendo o seu peixe, não. Mas é quem fechar na mentoria. Porque não dá para explicar o sucesso. Acho que essa foi a explicação não explicada mais profunda que eu já ouvi sobre autossucesso, talvez. Que para mim é o que. Isso é o que resume as minhas 11 sessões. Para mim é isso. Perfeito. Bom,
Dito isso, você quer falar mais alguma coisa? Além de falar suas redes sociais, tudo e tal, fique à vontade. Não, só quero te agradecer. Como eu já te disse em alguns momentos e de algumas outras formas, e vou falar com uma palavra com todo o respeito, você é foda. E você. Eu me transformei usando você de instrumento. Muito obrigada. Gratidão, querida. Essa é a minha intenção. Como eu brinco na sessão, né, que às vezes é o que o doutor fala, né, que a gente continua. Um dos meus mentores, para quem não entende que eu não falo doutor, né, um dos meus mentores intelectuais é o Dr. David Hawkes. E dentro de um contexto que ele passa, num conteúdo, ele fala que, olha, isso que está acontecendo não é você, você continua sendo perfeito idiota. Então o Léo quer ser esse perfeito idiota, ser o instrumento de Deus. Então, gratidão por firmar o meu propósito, pelas suas palavras, fico muito lisonjeado e quero seguir, porque o que você falou, o autossucesso eu também estou descobrindo. Eu criei essa metodologia sem saber que eu tinha criado ela, né? E foi um compilado de vários aprendizados que eu tive na vida, inclusive de um grande amigo meu que você falou aqui, que a gente acabou nem falando o nome dele também, para quem quiser, segue, que ele é top, é o Lucas Scudeler, e um outro, ele é um dos meus mentores também, e outro mentor que é o Vitor Esprega, que são caras fantásticos, e a minha gratidão também a eles. Muitos dos conteúdos que eu passo, bebi da fonte com eles também, e de outros mais. Então, é muito bom ouvir isso. A minha gratidão a você de ter permitido dar o seu sim. É isso. Exatamente isso. E eu agradeço muito a Deus por ele ter me permitido dar o meu sim. E eu fecho brincando. Do nada, Do nada. ele permitiu. É isso. Gratidão, querida. Glória em Celso Deus. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos ver aqui para finalizar.